Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Aprovado. E hoje nós iremos falar com a Renata. Ela foi aprovada em primeiro lugar no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. E ela vai contar pra gente um pouquinho da sua história, como é que foi o processo de chegar até a aprovação, os desafios, os medos e também, né, o quão prazeroso foi ela ver que ela conseguiu a conquista. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Estamos felizes com a sua presença. Imagina, eu que estou muito honrada por esse convite. É um sentimento muito bom saber que algo que você fazia, às vezes sem saber se daria certo, estaria dando tantos frutos depois disso. Saber que tem pessoas interessadas em saber sobre a sua história, saber como é que foi a sua rotina de estudos, isso é gratificante, não tem outra É, palavra melhor para definir esse momento. a sua história serve de inspiração para diversas outras pessoas, né, Renata? Porque você foi aprovada, né? Em primeiro lugar, viu, gente? Ela passou em primeiro lugar no Tribunal Regional da Segunda Região, é isso, Renata? Isso, exatamente, TRT2. TRT2, gente, tem que respeitar, né, gente? É cabeçona. Mas, Renata, fala pra gente um pouquinho, como é que. Volta um pouquinho, na verdade, e conta pra gente como é que foi, assim, quando que surgiu essa ideia de você querer estudar para concursos? E por que o judiciário? Então, concurso, de uma forma geral. Começou com o incentivo do meu pai. Ele sempre falava principalmente sobre a área militar, quando eu ainda era adolescente. Só que eu confesso que na época eu não era muito interessada, não. Eu estava fugindo, queria ir para o ramo artístico. Daí, acho que o que realmente foi o estopim foi quando a minha prima passou para a prova da aeronáutica, para se Uhum. tornar sargento. Aí eu comecei a ver como é que a vida dela deu um salto. Ela começou a viajar, ela começou a renovar o guarda-roupa. Aí, digamos que me cativou. Então, acho que foi a partir daí que começou a brotar esse sentimento de querer me tornar concursada. Começou realmente nessa área militar. Mas, enfim, passou até que alguns anos, sei lá, dos meus 15 até os 19, eu foquei nessa área, só que eu percebi que não, não seria realmente aquilo que eu estava interessada em seguir. Eu ainda queria estabilidade, eu queria realmente me tornar concursada, mas ainda não sabia direito de qual área. E eu fui pesquisando no YouTube, qualquer informação que eu descobri esse universo de tribunais. Então foi sem muito romantismo, eu só percebi que era uma carreira boa, que tinha muitos benefícios A e carga com horária é pessoas, menor, né? nossa, nem se fala, muito boa, muito flexível. Então foi sem romantismo. Eu nem sabia direito o que eu faria lá dentro, mas eu fui a ferro e fogo e não me arrependo da minha É, escolha. e deu certo, né? E como que foi a sua preparação, Renata, para o TRT? Para os A minha tribunais, na preparação, verdade, né? isso, como eu já tinha uma bagagem muito boa da época do militar, eu já estava avançada em algumas matérias que, para a maioria dos concurseiros, ainda eram um bicho de sete cabeças. Eu acho que o maior exemplo disso é português, redação, matemática. Tudo que eu já sabia, eu já tinha uma base muito bem formada. Daí foi realmente entender esse novo nicho de matérias, direito, no caso. Eu não sabia absolutamente nada. Eu percebi que eu nem sabia o que era uma constituição. Eu não sabia direito o que era uma lei. Então, foi realmente como aprender do absoluto zero. E eu passei a gostar tanto do direito, que depois daquilo eu percebi que era realmente a graduação que eu queria seguir. Aí foi uma mistura de já estar avançada e ao mesmo tempo perceber como se ainda estivesse no maternal do juridiquês. E atualmente você faz direito? Eu estou no meu primeiro ano, inclusive. Ah, é? Já tá pensando em carreiras que vai seguir? E Já aí? tenho uma trajetória muito bem traçada.
nesse universo jurídico. Vai dar certo, tenho certeza. E a sua preparação, você, assim, a sua rotina de estudo, como é que era? Você estudava quantas horas por dia? Como é que você se organizava, seu cronograma? Como que era? É, então, eu não gostava de ter aquele cronograma engessado, de segunda-feira é direito constitucional, Uhum. português, RLM. Eu não seguia dessa forma. O que eu fazia era montar um ciclo de estudos. Então, eu colocava todas as matérias do edital em ordem e, a partir daquilo, eu colocava uma certa quantidade de horas, a depender do meu nível de dificuldade e também do peso dessa matéria na prova. E qual era a sua E matéria preferida, Renata? a matéria favorita tem uma Renata antes e depois de Aprovada. migrar de TRTs. Eu gostava bastante de linguagens, de certa forma ainda gosto bastante, porque acho que direito tá para linguagem de uma forma basicamente intrínseca. Mas eu me apaixonei pela área é, trabalhista como um todo. Eu percebi que era uma área bem tranquila de se trabalhar, principalmente. Então, eu ainda estou muito voltada a linguagens, mas eu tenho me apaixonado cada vez mais pelo universo jurídico. Eu acho que com a graduação eu vou Tá mais talvez encantada descobrir, ainda, né? eu vou descobrir novos ramos, novas possibilidades. Eu sinto que ainda é um universo a ser explorado. É. E faz muito sentido, né? Porque tá sendo tudo novo, de fato, para você, né, Renata? Você assumiu no concurso, né? Começou a graduação, então tá sendo tudo novo, né? E agora, assim, Renata, particularmente falando, né? Você foi aprovada num importante concurso, né? Em primeiro lugar, Renata. Assim, como é que foi esse momento para você? Quando você viu ali, nossa, primeiro lugar. Fala pra gente um pouquinho. Isso é uma pergunta de seguidor, tá? Ah, vamos lá, eu acho que eu estava naquela situação que ninguém espera ver o nome na lista justo no topo, porque eu estou acostumada a abrir a lista de classificação e já olhar mais ou menos no meio, para saber se pelo menos o meu nome Nossa, apareceu lá, muito aprovado. Daí eu comecei a ficar desesperada quando eu não estava encontrando. Nem no meio e nem no final. Eu pensei, gente, não deu será que a minha certo. ruim, que eu nem sequer fui classificada. Aí depois eu pensei, não é possível, deixa eu olhar mais lá pra frente. Aí eu não tava achando, não tava achando. Aí quando eu fui ver, primeira colocada, eu Nem acreditou, né, Renata? não acreditei, não acreditei. É. E na sua opinião, assim, o que que foi o seu diferencial, Renata, para você conseguir, tipo assim, o que que eu fiz para eu conseguir o primeiro lugar? Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que é um tabu falar sobre esse assunto, mas também tem um fator sorte. Às vezes, as matérias que você focou mais estavam no nível da prova, às Sim, vezes o concordo. conteúdo, às vezes até o chute técnico, tudo isso influencia. Só que eu acho que o meu diferencial talvez foi eu realmente ser muito determinada, muito cabeça dura. Às vezes meus pais falavam, "Oi, Renata, vai descansar, você tá com a vista vermelha de cansaço." E eu não parava, era o dia todo focando em qualquer lugar, em qualquer hora, seja na academia, eu colocava uma videoaula para ouvir, seja em qualquer momento. Eu estava estudando de alguma forma. Ou então lembrando o assunto mentalmente, só tentando revisar, ou então explicando para alguma pessoa. Qualquer horinha vaga era bem aproveitada. Entendi. Então você fazia valer a pena mesmo, né? A sua dedicação, né? E eu acho também a disciplina é uma coisa que eu sempre falo em todos os vídeos que eu comento. A questão da disciplina é muito difícil, gente, vocês manter a disciplina. Porque não é todo dia que a gente quer estudar, né, Renata? Pode falar. Não é todo dia que a gente tá com paciência, não é todo dia que a gente tá com disposição. Às vezes a gente nos auto-sabota mesmo. Ah, não vou estudar hoje porque tá chovendo, não quero levantar da cama, porque eu briguei com meu irmão e a gente fica inventando desculpa para não estudar. E a gente vai acabando, assim, no nosso rendimento não vai crescendo, a gente vai se auto-sabotando e, consequentemente, a gente não consegue a nossa aprovação. Então, assim, a gente manter a disciplina também é um desafio muito grande. E, Renata, e o que mais te atrai na carreira dentro da justiça do trabalho?
o que mais me atrai tem muitos benefícios financeiros, principalmente, mas eu acho que isso é o mais óbvio. É o que a pessoa, quando começa a estudar, já foca, já pensa, às vezes gruda o contra-cheque Literalmente. na parede. Mas, principalmente na função que eu tô, que tenho um contato maior com o público, eu realmente vejo as partes, eu vejo o autor, eu vejo o réu, eu vejo histórias diferentes, situações diferentes. E é gratificante saber que você está sendo útil para alguma coisa. Porque é literalmente o meu primeiro trabalho. Eu nunca trabalhei na minha vida de fato, eu nunca tive carteira assinada. E ter esse sentimento de utilidade é inigualável. Não tem nada que pague isso de você sentir que está contribuindo para algo que é maior do que você, que está sendo útil para as pessoas. Que vai mudar, né, a Então, vida de muitas pessoas, né? Porque hoje as pessoas que vê para você olhar para você vai pensar, caramba, a Renata, ela conseguiu. Eu lembro dela estudando, isso e aquilo. Então são referências, Renata, que é importante a gente trazer ao longo da nossa caminhada. É o que eu sempre digo, gente. A nossa história inspira as pessoas de alguma forma. A gente não sabe, mas inspira, sabe? E Renata, agora eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho se você já teve alguma reprovação, com quantos anos você passou no seu primeiro concurso? reprovação eu não consigo nem contar nos Teve, meus né? 5 dedos aqui. Eu tive muitas reprovações, principalmente no começo do estudo para concurso, que ainda não sabia direito o que fazer, como é que eu iria balancear as matérias, no que eu deveria focar, que eu também não sabia o quão importante era resolver questões. Então, tudo isso contribuiu para eu ter muitas reprovações. Mas como eu já tinha uma bagagem de realmente estar fazendo prova, de realmente ter uma noção de como era se portar durante esse momento que já é tenso por si só, eu não cheguei a ter nenhuma reprovação nessa fase de tribunais, porque eu já comecei a estudar bem cedo, bem antes de ter edital aberto. Meu primeiro concurso foi o do TRE Unificado, que eu passei, mas ainda não fui chamada. E de reprovação eu não tive, mas de estar numa boa colocação, isso foi realmente aos poucos. Foi acontecendo aos poucos. E, E só claro, tem aconteceu, pessoas né? que passam no primeiro concurso, amei para elas, mas não foi meu caso. Não A foi o primeira meu colocação também, não foi meu caso. foi Eu acho que é muito a difícil primeira. alguém, né, Renata, passar assim de primeira, né? Eu acho que pode acontecer, né? A gente não duvida, mas eu acho muito difícil. Eu também acho. A pessoa tem que criar um pouco de carcaça, de saber como é que Isso, é lidar com o dia da prova, porque às é, vezes ela sabe o conteúdo, mas não sabe que às vezes ela se sabota bebendo muita água, que ela vai, enfim, tem, tem muitos fatores que faz ela perder tempo, faz perder a concentração, isso se ela aprende enquanto ela faz prova, enquanto ela simula. E a outra questão foi com relação à idade da minha primeira aprovação. Aí tem que levar em conta se foi da época do militar ou de tribunal. no tribunal, Mas tribunal, TRT, o que você passou em primeiro lugar. foi com 21 anos. Oh, legal, parabéns, Renata. Tá feliz, Renata? Tô muito feliz. Eu um trabalho com um sorriso que nem Passa da caduco. boca, né? Ah, E Renata, agora conta pra gente, como que é a rotina de trabalho aí no TRT? O que que você faz? eu sou secretária de audiências, então eu fico na sala de audiências, eu fico responsável por escrever no documento chamado ata a qualificação das partes, se tem alguma possibilidade de acordo. Eu também marco a próxima audiência. Então, eu fico realmente responsável por essa fase de conhecimento do processo, que é quando a gente está tentando entender qual é a causa, quais são os pedidos. Também tem outras fases, mas isso eu deixo para os meus outros colegas de trabalho, porque eu sou time em fase de conhecimento, que eu acho muito Ainda tá bom. engateando, né? Quando a pessoa começa a estudar, ela vai entender mais ou menos o que eu estou falando. E vai concordar que a melhor fase é de conhecimento, inclusive. Sim. E é bem flexível, eu só tenho que estar lá realmente para os momentos em que está
acontecendo a audiência e do restante eu trabalho de forma remota. Mas isso varia da chefia, varia de qual vai ser a sua função dentro do tribunal. Não posso dizer que tem um parâmetro, mas que mil coisas podem acontecer. E vai depender do lugar que você vai cair. Às vezes você consegue uma transferência, porque o TRT2 é um tribunal gigantesco. Então, desde quando eu entrei, eu havia caído num fórum e consegui uma remoção para outra. Então, tudo isso é possível e você acaba se encaixando numa área na qual você realmente está mais acostumada, na qual você percebe que você vai ter mais aproveitamento, que você vai gostar mais, que você vai ser mais produtivo. Legal. E qual conselho você gostaria de ter recebido, Renata, no início, para concursos, assim, na questão da preparação de concursos? Eu acho que o conselho que eu queria ter recebido era com relação a feituras de questões, porque eu sentia que era uma trave psicológica, sabe? De Uhum. estar realmente no combate. Eu focava muito na teoria, mas eu tinha muita dificuldade com essa parte de realmente ver como é que estava o meu desempenho. Daí, isso, inclusive, foi algo que o meu irmão, que também é concursado, me ajudou muito. Ele que me mostrou vídeos de pessoas falando como que se deve estudar, Uhum. como é importante resolver questões. Não estou nem falando de engenharia reversa, porque eu diria que é um tema meio controverso, mas é importante encaixar questões, se possível diariamente, também ter um caderno de erros. Eu acho que foi o que eu queria ter começado a fazer desde bem cedo, mas eu demorei até que um tempo considerável. Você pode dizer que se hoje você tivesse que começar do zero, isso seria algo que você faria de diferente, então? Você se dedicaria Com mais certeza. às questões, a resoluções de questões. Com É. certeza. Resolver questões é importante, assim, porque a gente, além de fixar mais o conteúdo, você também entende como que a banca cobra, né, Renata? A forma da banca cobrar, né? Então, eu acho muito importante, viu, gente? Estudem por questões, monte um caderninho de revisão, não tem problema nenhum vocês errar a questão, isso faz parte, mas erre ali, não na prova, né? Eu diria que eu sei que ela está muito cansada, que ela está exausta, que ela não para de chorar, que ela está sendo realmente uma guerreira por estar. Assim, é uma batalha psicológica, por mais que alguns Emocional. falem exatamente. É só sentar a bunda na cadeira e estudar mais. É muito difícil ter que lidar com vários fatores. É um mix de O orçamento sentimentos. pública, risco de reforma administrativa. Eu estava passando por tudo isso enquanto eu estava tentando, pelo menos, colocar o meu nome na lista. Daí, acho que eu só ia falar para ela continuar, por mais que tivesse cansativo, por mais que ela tivesse às vezes chorando de raiva com a situação, porque a gente tem esses momentos. Eu não vou falar que era perfeito, que eu sempre tinha vontade de estudar, mas eu acho que quanto mais você tá naquilo, maior a tendência de você continuar naquilo. É como a inércia. E eu acho que é isso que leva a pessoa adiante, não é motivação, não é vontade, é uma força interna que só te resta continuar. E é esse ponto que você percebe que realmente você está focado naquilo e que não tem outra alternativa a não ser você ser aprovado. Cedo ou tarde, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quando a pessoa chega a esse ponto, eu tenho certeza absoluta que é só uma questão de tempo. É, é isso, que lindo, Renata. Mesmo cansada, ela decidiu continuar, né? Isso É, reflete a realidade grande parte dos concurseiros, principalmente aqueles que trabalham e estudam, né? Que era o meu caso, eu trabalhava e estudava. E as suas palavras eu faço delas minhas também, porque é muito exaustivo, gente, mas é uma coisa é certa, só não passa quem desiste. Uma hora dá certo, se assim você acreditar. Renata, muito obrigada, tá bom? Que a sua história, né, a sua trajetória possa inspirar
todas as pessoas que assistirem, que essa mensagem chegue no coração de todos aqueles que sonham com a aprovação. E esse foi o nosso papo de aprovado de hoje. Se você gostou, curta, compartilha e não deixe de enviar para aquela pessoa que também sonha com a aprovação. Nos vemos no próximo papo de aprovado. Tchau!